Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Vocês conheceram a Juliane, ela esteve aqui, contou um pouco da história dela, que ela era improvável, o que Deus fez na vida dela. E ela contou um pouco do relacionamento dela com o esposo. Eu acho que vocês estão lembrados. E hoje ele veio, ele está aqui, ele é escritor. Ele escreveu 3 livros inspirados por Deus e ele veio contar a história dele. Diz que toda a história tem 3 lados, né? Diz que é de um lado, a do outro e a verdade, né? É a verdade. É a verdade, tomara que seja a verdade de Deus, né, Deise? Exatamente. É a verdade. Júnior, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, abrilhantando a nossa noite com essa história que a gente espera que transforme vidas, né? Amém, em nome de Jesus. Nós somos feitos de propósito e para um propósito, né? Assim? Correto. Então, eu acho que cada um de nós carrega essa mensagem que a gente quer deixar, porque eu falo que um dia nós não estaremos mais aqui, mas essa mensagem vai estar. Correto. Primeiramente, obrigado, Deise, pela oportunidade de estar aqui, né? Imagina, nossa. Depois que a minha esposa fez o podcast, né, o anterior, ela já abriu o caminho para que eu pudesse estar aqui com você, é uma honra. Exatamente. Ela já contou um pouquinho da nossa história e espero que tá podendo contar um pouquinho da minha parte, da minha história, da minha vida. Toda história tem uma parte, uma outra e a verdade. Tem, mas que nem um amigo meu fala, né? Você prefere ser feliz ou prefere ter razão? Eu prefiro ser feliz. Então, a razão é sempre da minha esposa. Boa. Boa. Ai, boa. E daí, Júnior, como é que surgiu a história dos livros? Olha, a minha esposa me contou que você foi reprovado em português quando estudava, né, na época. Eu acho que ela falou no podcast anterior que é improvável, né? Eu acredito que nós somos um casal de improváveis. Uau. Reprovei 2 vezes a 8ª série em português. Então, ela totalmente o improvável mesmo. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu tenho uma amiga missionária, ela já gravou um podcast aqui também. Ela fala que Deus tem muito bom humor. Não, ele deve estar dando risada, com certeza. É porque você reprovou em português 2 vezes e escreveu 3 livros. A minha professora, a Marli, se ela estiver escutando, um abraço. Ela fazia com que a gente lesse muitos livros, né? Então, série Vagalume, O Diabo Escuta o Rádio, O Escaravelho Vermelho, e li muitos livros do Júlio Verne, 1000 Léguas Submarinas, 10.000 Léguas Submarinas, Robinson Crusoe. E o que ela fazia? Ela fazia que nós lêssemos o livro e depois ela queria que nós fizéssemos um resumo. Não vou contar a minha idade aqui, mas era daquele tempo de papel ao maço, né? Aquelas folhas. Então eu escrevia resumo, tal, e com isso eu fui pegando um pouco dessa intimidade com a escrita e com a literatura em si. Comecei a pegar gosto. Então hoje, graças a Deus, tenho uma boa biblioteca em casa e eu leio muito, porque todo escritor, caso você queira ser um escritor, você queira ter uma boa didática, né, um bom vocabulário, a melhor maneira é você realmente ler, né, porque a literatura você consegue conhecer homens que eu nunca vi na vida, né, através das suas biografias. Então eu conheci mente de pessoas, nunca falei com elas pessoalmente, mas eu conheci a sua biografia, o que eles fizeram para poder alcançar êxito, né? Então isso fez com que eu tivesse um bom vocabulário, que eu entendesse enredo, entendesse sobre clímax, né, sobre personagens. Então eu consegui escrever 3 livros, né? Estou escrevendo o 4º livro agora, e são livros de aventura cristã, onde Deus está nas sublinhas, né? E você consegue entender que alguma coisa espiritual está acontecendo naquele livro. Uau! Isso. O primeiro livro, por exemplo... Tipo o que a gente estava comentando do C.S. Lewis, né? Das Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis, para mim, eu já li vários livros do C.S. Lewis, né? E você que nem vê Nárnia, né? Todos os filmes de Nárnia, ele fala de Deus de uma forma bem subliminar, diríamos assim, né? E o diabo, ele também usa formas subliminares de falar a respeito de coisas ruins, de pecado, etc. Né? Nós temos visto isso na televisão, né? Imagens sobre sexualidade, sobre poder, sobre ver a novela hoje, né? A novela fala de traição. Então, existe já algumas mensagens subliminares na televisão, no Instagram, que fazem com que a gente venha a pecar, né? Os livros, por exemplo,
né? Não vou falar dos livros, né, do mundo, mas livros que falam de bruxos, livros que falam de coisas ruins, de terror. Então, eles estão mandando uma mensagem para a nossa geração próxima agora, que é a juventude para a qual eu escrevo, falando que coisas ruins acontecem, que você deve ir atrás de bruxaria, de feitiço, de maldições. E eu aqui nesses livros eu falo o quê? Sobre o amor de Deus. Sobre como os meus personagens, passando por dificuldades, eles não fazem um abracadabra ou algo do gênero. Eles dobram os joelhos e oram. Eles leem a palavra e conseguem superar os seus desafios, né? Deus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo nosso não é um mundo de faz de conta. Vai acontecer coisas ruins com pessoas boas e vai acontecer coisas boas para pessoas ruins. Porque o sol nasce para o justo e nasce para o injusto. Então, aqui nos livros, é uma forma de eu poder falar do que eu já vivi, né? Com a criatividade que Deus me deu, né? Eu acho que eu falei isso para você anteriormente, aqui nos bastidores, no back-off, falando um pouquinho que Deus deu essas histórias para mim em sonhos. Então, esse primeiro livro aqui, por exemplo, ó, pessoal, chama-se Vergo. Por que Vergo? Porque ele é um diminutivo de vergonha. O meu personagem e tudo isso Deus que me deu. Eu tenho um filho especial, um filho especial, hoje tem 25 anos, o João Neto, é um amor de pessoa, né? Tem paralisia cerebral. E quando você é pai de uma criança especial, você passa por desafios que muitos pais de crianças normais não passam. Então, o valor que você não dá muitas vezes para o teu filho que está andando, porque ele é anormal, come sozinho, toma banho sozinho, se diverte sozinho. Com o meu filho, eu não tenho essa mesma didática, né? Quando meu filho foi andar com 5, 6 anos. Então, quando ele andou, só faltou soltar foguete. Imagino. Porque o médico nos falou que se ele não andasse até os 4, 5 anos, ele não andaria mais. Então, ele usava talas nos pés, né? Quando ele falou com muita dificuldade, papai, mamãe. Então, a gente sempre deu ficamos muito felizes e muito alegres nas pequenas vitórias que ele conquistou. E muitas vezes os pais de crianças normais acaba sendo normal. Não valoriza isso. Não valoriza, né? Falando de paternidade em si, eu amo ser pai. Acho que Deus, que é o nosso pai maior, né? Ele nos mostra o amor que ele tem. E muitas vezes o amor de Deus, ele não é um amor que dá. Ele é um amor muitas vezes que tira. Ele não é amor muitas vezes do sim. Ele é amor muitas vezes do não. Correto? Porque somente assim o filho vai conseguir vencer na vida. Se eu pegar meu filho toda hora que ele cai no chão, pegar, ai filho, não sei o que lá, né? Então tem que ter um pai e tem que ter uma mãe. A mãe, você sabe como mulher, que o papel da mulher é pegar, abraçar, acolher, não é verdade? Amamentar, dar de comida, cuidar, né? Ela tem esse papel fundamental de mãe. Mas o pai, o filho diz que é uma flecha na mão do aljava do guerreiro. Então, o meu papel como pai é ser um guerreiro com essa flecha na mão e mostrar para ele o alvo, a direção. Então, o filho vai, segue, faz isso, caiu no chão, levanta e anda, sabe? Esse é o meu papel. Hoje você não tem, amanhã não vai ter também e tal. Por quê? Eu estou ensinando ele que o mundo vai fazer isso com ele. O mundo, infelizmente, jaz o maligno, né? Então, eu vejo que eu, com meu filho hoje, nós somos essa união. Então, eu consigo fazer coisas com ele que muitas vezes pais de crianças especiais não conseguem, não levam por causa de vergonha, porque o público vê com péssimos olhos, viram o rosto, porque muitas vezes ele grita no meio do cinema, sabe? E eu sempre fui de levar ele no teatro, no cinema, zoológico, Beto Carreiro, eu sou parceiraço nisso. E esse livro aqui não é que é uma história do meu filho, mas são casos que aconteceram comigo e com ele que estão aqui dentro, sabe? Então, muitas vezes o pai do filho especial, ele não sabe como agir, e assim como eu não sabia, só que Deus vai nos preparando. E para vocês terem uma noção, né? Vou falar um pouquinho sobre especial, porque Deus está me mandando ir nessa direção, tá? Lá em Gênesis, acho que 1:26, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Exato.
Então Deus não erra. Então Deus não é que nem uma máquina de Xerox passa 10 folhas todas certinhas, daqui a pouco vem uma errada, ele amassa e joga fora. Não. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Inclusive o seu filho que é especial, seu filho que tem paralisia, o seu filho que tem autismo, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Quando a gente vai para Êxodo com Moisés, que Deus aparece numa sarça ardente, acho que todo mundo sabe, né? Nos desenhos aparece aquela sarça ardente, bonita e tal. E aparece para Moisés, vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés fala, mas eu não consigo, porque ele era gago. Ele era gago. E Deus fica assim, até dá aquele, no desenho até fica um fogaréu maior assim. E ele fala assim, não fui eu que criei o cego, o surdo e o mudo? Vá-te agora. Ou seja, nesse momento eu me peguei, peraí. Ele criou o cego, o surdo e o mudo? What? Né? Por quê? Ele criou por um fim específico. Mais pouquinho para frente, a gente vai lá em Isaías 53, se não me engano, ele fala sobre Jesus Cristo 400 anos antes de Jesus nascer. E ele fala o seguinte, que Jesus não tinha nem beleza, nem formosura, e nada que nós olhássemos para ele agradaria aos nossos olhos. O meu filho muitas vezes é assim. Passa em algum lugar, as pessoas viram o rosto, algo do gênero, né? A pessoa que é cadeirante, a pessoa tal. As pessoas tendem a virar o rosto muitas vezes. E eu tenho, né? Isso é a minha visão. Eu acredito que Jesus pode ter sido uma pessoa especial. Né? Jesus Cristo, mostram ele de olho azul e cabelo loiro, etc. Né? E não tem como ser assim, né? Porque ele era hebreu. Ele não era assim. Mas eu acredito que Jesus podia ter uma deformidade. Ele podia não ser perfeito. Porque se Isaías fala que ele não tinha nem beleza nem formosura, a ponto de Judas ter que beijar o rosto de Jesus para poder mostrar para os soldados romanos quem era Jesus, então ele era uma pessoa igual a todo mundo, tinha os seus defeitos, né? Tinha os seus problemas. E a gente vai mais um pouquinho lá para Atos e fala o seguinte, os apóstolos referente a um homem que era cego, e eles perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou? Ele pecou ou a família dele pecou para que ele viesse cego? Jesus fala assim, nem ele, nem a sua família pecou, mas para que se manifestasse a glória de Deus através da vida dele. Então, o meu filho, eu vejo como esse cego. Né? Nem eu pequei, nem meu filho pecou, mas para que se manifestasse a glória de Deus através da vida dele. Então, hoje, por causa dele, eu consegui escrever livros, por causa dele eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, eu sou uma pessoa melhor, porque ele me ensina que as pequenas coisas é que realmente tem valor nessa vida. Já fui, acho que eu vou fazer até propaganda aqui pro Beto Carreiro, lá no Excalibur. Eu acho que esse ano já fui umas 30 vezes. Já faço aquele anual, né? E pai, quero ir no Beto Carreiro. Lá vai eu no Beto Carreiro, sabe? Então, me agrada ver a felicidade dele. E eu acho que nós, pais e mães, temos que ter isso dentro do coração. Ver a felicidade dos nossos filhos, ensiná-los o caminho onde eles devem andar. E muitas vezes para isso não é dando, né? Não é comprando o seu filho, é tempo de qualidade. Né? O pai e a mãe chegam muitas vezes do trabalho, né? Eu não tenho essa vantagem de chegar agora, que nem você viu, minha esposa estava aí, né? Foi para casa. Meu filho, a hora que chegar em casa, ele quer ir para a praia. De noite, andar na areia. Eu tô cansado. Mas eu vou negar a mim mesmo, daí a gente vai para a Bíblia de novo, negue-se a si mesmo, né? E siga o seu caminho. Então, a gente nasceu para ser servo. Assim como Jesus lavou o pé dos apóstolos, né? Falou assim, vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas eu tenho que ser servo. Então, nós viemos para servir. E a primeira pessoa que nós devemos servir são os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família. Né? Que é o próximo mais próximo. E porque é fácil você, muitas vezes, você fazer o bem para o outro que não é o seu próximo, né? Então, a pessoa que está mais perto de você é a pessoa que muitas vezes ela precisa mais de um amor, de um carinho, de uma palavra, né? Os casais que não se conversam mais, que não mais tem tempo de intimidade, não tem tempo mais de conversa, não saem mais para namorar. Eu tenho 28 anos de casado, toda semana eu e minha esposa nós saímos para jantar, saímos para assistir um filme, porque a nossa rotina é muito, não vou falar conturbada, mas muito movimentada, né? Trabalho dela, meu trabalho, a vida com os nossos filhos, viagens, etc, que nós fazemos. Então, eu tenho que ter tempo de qualidade com ela, pra gente sentar, conversar, bater um papo, namorar. E isso aí tem que ser intencional, né, Júnior?
Eu estava conversando com uma amiga minha, ela tem 4 filhos, né? E aí ela estava falando isso, que ela ama cuidar do relacionamento dela com o esposo, porque você pensa, um casal que tem muitos filhos, se você não for intencional em cuidar do relacionamento marido e mulher, isso vai se perder. É muito fácil, porque, gente, são 4 filhos, né? E aí 5, 6, imagina. Então, intencionalmente, ela tira um tempo para ter com ele, só os dois, sabe? Então, você vê, e cuidar dessa relação é muito importante isso, de forma intencional mesmo. Temos que ser intencionais e temos que dar presentes em momentos que não tem nada a ver, né? Fazer surpresas, ser felizes, né? Alegres, porque o mundo, ele tá aí do jeito que tá, né? E eu vou dar uma notícia para você, não tende a melhorar. Só piorar. Só tende a piorar, né? São os pais contra os filhos, né? Está na Bíblia escrito sobre isso também, que os tempos seriam ruins. Então nós temos que nos dedicar à nossa família. Mas falando um pouquinho do livro, né? Então esse livro que narra a história do menino autista, um jovem autista órfão, que ele é obrigado a sair do seu orfanato e viver a vida. E ele passa por bullying, passa por vários perrengues, até vai preso também, né? E qualquer semelhança é mera coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. E só que o que eu vejo nas crianças com autismo, os deficientes, né, etc. Eu vejo que eles são muito metódicos, né? Eles não saem do caminho, que nem nós muitas vezes. Nós saímos, desviamos, né, para a direita, para a esquerda, eles mantêm firme ali. Então o meu personagem, durante todo o percurso, mesmo nos momentos mais difíceis dele, ele dobrava o joelho, orava e pedia para Deus para dar sabedoria para ele, entendimento para ele. Então, de tão bom que ele era, ele tomava muitas vezes ficava com problemas porque ele era muito sério, muito correto, né? Então esse é o personagem aqui desse livro aqui, que é um livro bem bacana, foi meu primeiro livro, feito com muito amor, com muito carinho, para pais e mães especiais e para a juventude, para poder entender um pouquinho, porque a gente fala aqui de crianças especiais, né? Que a gente consegue notar e olhar a sua dificuldade no primeiro olhar, né? Através do jeito como ele anda, do jeito que ele fala. Mas e nós, que muitas vezes pecamos e ninguém vê, que nós interiorizamos. Então, muitas vezes nós somos egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, né? E eles não, porque eles são muito verdadeiros. Então, meu filho hoje, se ele passa por uma pessoa que é mais gordinha, ele fala, pô, você tá gordinho, né? Se ele passa por um careca, você tá careca, né? Tal. Ele fala a verdade na cara da pessoa. Doa quem doer. E muitas vezes a pessoa que ela é normal, ela fala, pô, você tá bonito, tá elegante. Na realidade, não tá, né? Então, eles são muito verdadeiros, não escondem, né, nada. Então, eu vejo isso. Então, esse livro aqui é um livro bem bacana, eu gosto muito dele. E depois eu escrevi esse que foi o último. Esse livro chama-se Moulin Rouge. É um livro que fala sobre um piloto francês que casa com uma brasileira, isso nos anos 70, anos 80, então é um livro de época, né? Ele era piloto do navio mais rápido do mundo, que é o Concorde, da França e tal. E ele vem... O avião, isso, perdão. O avião Concorde. E ele vem morar no Brasil e acaba se acidentando, perdendo a família. Aí, eu não vou falar todo, né, o livro, senão não tem graça. Exatamente. Né? Mas só para vocês entenderem, ele tá na cama, na casa dele, na Urca, e de frente na vidraça da janela está o Cristo Redentor de braços abertos. E ele pergunta para o Cristo Redentor, por que você está de braços abertos para mim, sendo que você levou tudo que eu tinha, né? Então, acontecem várias coisas, depressão, vontade de se matar, tal, mas Deus consegue conversar com ele, fazer a vida dele virar novamente, e ele consegue ter um propósito de vida. Uau! Então, esse aqui são livros assim que eu conto, são livros assim de aventura, de drama, de polícia. E o segundo, que não está aqui? O terceiro. É o terceiro. Nossa, o terceiro é uma viagem, meu. O terceiro é uma viagem. Mas foi o segundo que você escreveu, né? Foi o segundo que eu escrevi, que até não trouxe. Peço desculpas. Chama-se O Passaporte.
nesse livro, o Passaporte, ele não é um livro de drama. Ele é um livro como seria realmente um passaporte para que você possa fazer a melhor viagem que você vai fazer, que é para o céu, né? Então, hoje nós vamos viajar para os Estados Unidos, tem que ir para a embaixada, você tem que carimbar o seu passaporte, o seu visto, para você poder entrar nos Estados Unidos. E nós, como cristãos, nós também temos que carimbar esse passaporte, né? Uma apátrida é uma pessoa que não tem pátria. Então, por exemplo, tem pessoas que estão lá no mar, lá que elas não têm passaporte. Então, só tem duas maneiras para saber de que país que ele é. Ou primeiro, pelo país aonde que ele nasceu, ou através do sangue do seu pai. Qual que é o sangue que corre nas nossas veias? O sangue de Cristo. Uau. Então, nós não somos daqui. Nós somos no lugar lá no alto do reino de Deus. E corre o sangue aqui. Filipenses 3:20 diz que nossa cidadania, porém, está nos céus, aonde nós esperamos ansiosamente o nosso Senhor e Salvador. Então, se ele fala de cidadania, ele fala que nós temos uma pátria. Ele fala que nós temos uma bandeira, fala que Jesus é o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira, nosso estandarte. De Gênesis a Apocalipse, a gente fala de governo, fala de reino, né? Ele fala que nós temos direito, assim como nós vivemos num país, temos direito à educação, temos direito à saúde, temos direito à segurança, nós também temos direito, esses mesmos direitos nós temos no reino dos céus, né? Nós temos uma língua, que é a língua dos anjos, né? Alguns falam em línguas estranhas, né? Inclusive em Pentecostes diz que veio línguas como repartidas como chama de fogo, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, foram línguas. Então nós temos uma língua apropriada. Então fala do que? De saúde, né? Deus, ele é o Deus da cura, Deus do milagre, Deus do sobrenatural, né? Então, nesse livro, eu falo um pouquinho de como você ter os seus direitos, mas não esquecendo os seus deveres. Uau. Né? Se você está numa BR, onde está escrito que você pode andar 80 por hora e você passa a 120, você vai levar uma multa. Então, as pessoas esquecem do temor de Deus. Esquecem que nós devemos andar em retidão com o Senhor. Ele pode sim nos perdoar, óbvio, só que nós teremos consequências. Se eu passar 120 na BR e o guarda me parar, ele pode me parar e pode me multar. Ou seja, eu tenho uma consequência. Né? Mas Deus perdoa? Perdoa. Só que a consequência continua tendo, você tem que pagar a multa. Exatamente. Né? Então, isso que nós temos que entender, que a nossa vida ela é feita de deveres e de direitos. E tudo isso está contido na Bíblia. Então, eu fui, por exemplo, né, esse livro eu escrevi antes de ir para Israel. Eu fui para Jerusalém no ano passado, em outubro do ano passado, bem quando estourou a guerra em Gaza. Eu estava na caravana do Antônio Cirilo e nós estávamos lá no Egito, subimos a montanha lá onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E quando nós descemos a montanha, explodiu a guerra em Gaza contra Israel. E nós entramos em Israel e não conseguimos voltar a tempo, né, de nós pegarmos o nosso avião, ficamos em bunker, ficamos aqueles fogos indo para lá e para cá, etc., né? E a gente ficou preso lá, graças a Deus a gente conseguiu voltar no primeiro avião que voltou, né, que inclusive o governo brasileiro mandou o avião para lá, nós fomos o primeiro avião que voltamos por Brasília, né? Então Deus, ele nos resgatou daquele lugar. Então o que eu digo, né? O que Deus me ensinou? Então eu escrevi o livro antes de passar por isso. Aí quando eu estava dentro do avião voltando, o pessoal falou uma palavra que eu guardei no meu coração. Eu fui repatriado. Uau. Estava voltando, estava numa nação estranha e estava voltando para o meu país. Então a mesma coisa quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou ser repatriado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para o reino de Deus. Amém. Então, e Deus me ensinou muito sobre isso, né? Então, eu vivi coisas lá em Israel durante toda a guerra. Minha família estava aqui nervosa, etc. Eu estava numa felicidade, mesmo passando no meio da guerra. Sabe por quê? Porque Deus estava comigo. Uau. Deus estava com a mão poderosa sobre a minha vida, cuidando de cada passo que eu estava dando. Não só eu, mas todas as pessoas que estavam comigo, sabe? E voltar no avião e ser repatriado, isso só me mostra só como é a importância da gente ter esse passaporte carimbado no nosso coração, sabe? Da gente poder ter essa oportunidade de poder aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e podermos carimbar o nosso passaporte para a vida eterna. Uau.
Você vê o cuidado de Deus, né? Com os seus, né? Todas as todos coisas. os detalhes. E ele fala, vai falando os detalhes, e muitas vezes a fé, o que que é a fé? É você ver o futuro estando no presente. Uhum. Né? Então, Deus já sabia o que ia passar sem eu passar. Uhum. Para poder me mostrar e poder me apresentar todas as coisas. Então, Deus realmente preparou o caminho. Que tremendo, né? Não, é uma oportunidade. Viver com Deus, eu digo que se o cara não quer ter uma vida de rotina... É viver com Deus. É uma aventura todo dia. É aventura com todo dia. É pisar na ponte sem enxergar a ponte. É o filme do... Como é que é o nome do filme? Do Indiana Jones. Do Indiana Jones. Que ele joga o pó lá e, né, dá o primeiro passo É isso mesmo. no vazio. No vazio. Loucura total. Loucura total. Ai, mas é muito bom, né? Um minuto na presença, um segundo, acho, na presença dele vale mais que a vida toda. Vale. E esses livros, né, a gente comentou, acho que meio por cima aqui antes, até a gente estava conversando, sobre legado, né? Sobre legado, sobre propósito. Então, os meus livros que eu escrevo hoje, eu tenho uma profecia de escrever mais de 10 livros, eu estou indo para o 4º agora, já tenho matéria para poder fazer o 5º, 6º, 7º, 8º. Então, é deixar um legado para as futuras gerações. É escrever para a juventude, escrever para as pessoas, para as pessoas poderem... Eu deixar uma mensagem, né? Deixar uma mensagem. Então, é isso que eu faço hoje dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios, na clínica da minha esposa, aqui com você no podcast. É poder levar essa mensagem. É poder falar, ó, vou deixar um legado. E é isso que eu quero fazer na minha vida. Tremendo, né? Graças a Deus. É o que eu falei, né? Que Deus nos fez de propósito e para um propósito, né? Cada um de nós. Não, e que nem a minha esposa comentou com você aqui, né? O pessoal que não viu dela ainda, assista, que vale a pena. É uma mulher de Deus, né? Graças a Deus. E a nossa história, ela começou quando nós éramos ainda adolescentes. Não sabíamos nada, não conhecíamos nada sobre Deus. Pelo contrário, éramos totalmente apóstatas, as pessoas que não acreditavam em nada. E começamos a nossa vida assim, dessa maneira. Minha esposa engravidando antes da hora, né? E a gente tendo uma vida daquele jeito, né? Nós não tínhamos uma base cristã, não tínhamos referências também para a gente poder se conectar a um casamento abençoado, como diríamos assim. Sempre fui uma pessoa que traí muito a minha esposa, né? Eu era uma pessoa que traía, e ela foi aguentando por causa da nossa família, por causa do nosso filho que tinha nascido e tal, e ficamos separados 5 anos. E dos 5 anos, depois de 5 anos noivei, ela noivou com outro e tal, né? Resumindo um pouco, até o dia que fui preso, né? E na prisão, onde é um lugar que muitas pessoas vão, né, por fazer coisas erradas, Deus me levou para lá para poder me mostrar o caminho que eu estava andando errado, né? Me deu um plano de fundo, falou, filho, volte, e eu voltei com a minha esposa. Então, com a graça de Deus, eu estou ainda hoje, estamos 28 anos de casado, dos 28 nós voltamos em 2014, então estamos aí há 10 anos novamente juntos, e um casamento abençoado, servindo na igreja, fazendo propósito. É uma vida muito feliz. Amém. Muito Glória feliz. a Deus, né? Você vê que Deus tinha propósito com isso tudo, né? Mas ele podia ter me avisado antes, né? Ele podia ter falado. Mas olha, vocês têm que ir lá assistir o podcast dela, porque ela botou ele na cadeia, porque ele não pagava a pensão dos filhos. Cara, eu não sei como é que eu voltei com essa mulher, viu? Me botando na cadeia, fui lá, quis voltar com ela. Mas, isso é pra provar que Deus é Deus, né? Não. Que ele uniu, o homem não separa. E uma coisa que nós devemos, né? Acredito que muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo já passaram por isso, ou vão passar, ou tomara que nunca passe. Mas o perdão é muito importante. O perdão não é para outra pessoa, é para você. O perdão não é uma coisa espiritualizada. Ela é uma coisa que é uma decisão. Então, você deve decidir perdoar a pessoa, né? Porque você muitas vezes tem que abrir essa ferida, limpar essa ferida para que ela venha estar fechando. E hoje eu poderia não ter perdoado a minha esposa e a ferida está aberta. Toda hora que tocasse no assunto, que ela ficou com outra pessoa, que eu fiquei com outra pessoa, nós íamos brigar, nós íamos discutir e nós íamos voltar de novo aquele ciclo vicioso de brigas e contendas, né? A partir do momento que eu e ela, nós sentamos, conversamos,
abrimos a ferida, falamos tudo que tivemos que falar um para o outro, né? E fechamos essa ferida, costuramos. Nunca mais nós discutimos ou falamos sobre esses assuntos. É o que ela disse, isso caiu no mar do esquecimento. Caiu no mar do esquecimento, e nós não temos nada. Hoje, não que a gente dá risada sobre isso, né? Mas a gente leva tudo na esportiva. Sim. Né? Não é uma coisa mais que está no meu coração. Porque não é mais uma ferida, né? Eu decidi perdoar. Porque se você não decidir, você não vai perdoar. Porque Exatamente. por você mesmo, Claro. você não perdoa. Você quer matar a pessoa. É isso aí. Quer oferecer em sacrifício. Claro. Então, eu acho que uma das questões do nosso casamento, de que tudo deu certo, que tudo está no caminho certo, foi a questão de decidir perdoar. E nós vivemos essa vida que nós temos vivido hoje. Minha esposa é baixinha, e eu falo que eu não consigo mais viver sem a baixinha agora. Não consigo, né? E por isso que eu acho que acredito que muitas pessoas de idade, né, com 80, 90 anos, a companheira acaba falecendo, a pessoa acaba falecendo meio na sequência, né? É verdade, o companheiro, né? Porque é uma conexão tão grande. É uma né? unidade. É né? uma unidade, né? É tão junto, pensamentos, já sabe o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, o cuidado, né? Que nem hoje eu fui viajar, hoje ela deixou no meu carro uma vitamina, colocou o lanche, colocou os meus remédios ali, minhas vitaminas e tal, antes de eu ir embora. Então, é o cuidado de Deus. É o cuidado verdade. de Deus. Fico muito feliz. É o propósito de Deus, porque ele falou, né, que não era bom que o homem andasse só, né? Falou. Tem que ter a cuidadora, a auxiliadora idônea, né? Muitas pessoas falam da questão da submissão, né? Aham. Que eles não entendem, não compreendem. No exército, a pessoa que está submissa, ela está sob a missão do comandante. Exatamente. Então, o comandante passa um comando, aquele major, aquela outra pessoa, capitão, ele está sob a missão do coronel. Então, nós aqui, eu e minha esposa, nós estamos sob a mesma missão. Nós, no começo do finalzinho do ano para o começo do outro ano, a gente senta junto, a gente ora e a gente coloca a nossa missão para o ano 2025. Qual que é a missão? Cuidar do filho, fazer isso, fazer aquilo, e viajar, comprar, vender, fazer um monte de coisa. A gente coloca ali, essa é a nossa missão aqui, né? É a missão macro desse ano. Aí ela vai comigo na mesma missão. É isso aí. Porque visão com visão gera divisão. Então nós temos que ter a mesma visão. Porque se tiver 1 grau de diferença aqui, no começo, quando chegar lá vai abrir demais. 1 grau que seja, muda. Aí conversa com o casal, como é que você espera, pergunta o marido, como é que você espera estar daqui 5 anos? Casado, abençoado, etc. Pergunta para a esposa, não, separado. Né? Porque as visões, ele pensa que está tudo bem. Mas não senta para conversar, não lava a louça, não limpa a casa, não ajuda, não serve, entendeu? Então, né, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso. Mas se tua esposa lá tá cabelo em pé, tá cuidando do filho aqui, limpando lá, poxa, vamos ajudar, vamos fazer aí né, dar um pouco de sangue, hein? É um pouco de sangue, né? É isso aí. Mas você sabe, Júnior, sobre esse assunto da submissão, né, que você falou, é bem interessante isso, porque o que a gente vê muito hoje também em casais, assim, é que o marido, ele não sabe a missão dele. E quando o marido não sabe qual é a missão dele, fica muito mais difícil para a mulher se submeter. Porque ela vai se submeter a quê? Sim. A gente está vivendo hoje numa questão hoje de um mundo de homens banana. Né? Hoje homem não é mais homem. Hoje não sabe para onde ir. Não tem um posicionamento. Não tem um posicionamento, deixa questões como financeiro, questões de responsabilidades, de decisões ao cargo da mulher. A mulher é o sexo frágil, né? Deus, ele falou que nós temos que a mulher proteger a mulher. Amar a mulher como a igreja, né? Assim como Deus ama a igreja, né? Nós temos que morrer por nossas mulheres. Então, é a parte frágil. Então, nós já fomos criados mais encorpado, mais forte, para proteger, para poder ter segurança. Exato. Né? Então, o que está vendo hoje é que, como você mesmo disse, os homens não sabem o que vão fazer, não têm um destino traçado e querem ficar só na barra da mulher. Né?
não querem tomar decisão. Daí acontece o quê? Acontece o que está acontecendo. A mulher daí toma decisões pelo homem, acaba virando o homem da casa. Uma inversão de papéis. Inversão de papéis. Aí acontece o que está acontecendo aí. Mulher está solteira, porque não há... Pelo menos as mulheres lá da igreja que eu vejo, falam assim, eu não consigo casar porque não tem homem mais. O homem não quer nada com nada. O homem não quer nada, não quer trabalhar, só quer saber de videogame, só quer saber não sei o que lá. Então, vamos fazer o quê? E a mulher, ela tomou a decisão de ser guerreira. E as mulheres são guerreiras mesmo. Mulheres vão pra cima. Pô, tá cuidando da criança aqui, tá fazendo a comida aqui, tá lendo a Bíblia ali. Você fica pensando como que dá conta, né? Eu não sei. Eu não consigo fazer uma coisa certa. Então, meu marido fala isso também. Ele falou assim, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu não acredito que vocês conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ele falou, eu acho que sai 10 mais ou menos. Não é possível. Mas é verdade. Mas é pior que é verdade, né? O homem só faz uma de cada vez e a mulher faz um monte mesmo. Já diz nosso querido amigo pastor Cláudio Duarte, né? O homem é uma caixa, né? A mulher é um baranhado. É baranhado, exato. É bem isso mesmo. E é só a graça, né, do Senhor que nos alcança e nos molda. Que a gente falou, né, que Deus é engraçado. Só pode se colocar duas pessoas totalmente diferentes, casadas, mas... Essa minha amiga fala que ele tem bom humor. Tem muito bom humor. Mas o ferro com ferro se afia. Isso. Né? Então, eu vejo que eu sou uma pessoa melhor por causa da minha esposa é uma pessoa melhor por causa de mim. E a gente não consegue se desgrudar e vivemos em função da nossa casa, da nossa família. Casamento é um princípio de Deus, né Júnior? E imagina, é viver sob a graça deles, né? Essa obediência da unidade é viver sob a graça dele. Correto. Com certeza. Correto. É ir aonde os nossos braços não nos levam. Com certeza. É inimaginável. Juntos nós vamos mais longe. Com certeza. Né? Diz também que... sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, vai né? mais longe. É isso aí. Vai mais longe. Tem a parte lá que a gente tem que correr, tem que andar a segunda milha, né? Segunda milha. Então, quando a tua esposa pede uma coisa, você tem que fazer mais daquilo que ela pediu para você fazer. Se todo mundo fazer isso, a gente vai ter uma vida muito melhor. Naquele tempo, por que Jesus falou isso? Porque antigamente era obrigatório, se um judeu fosse chamado por um romano para poder levar a sua mala, ele era obrigado a levar uma milha. Então o romano chegava para o judeu, tá aqui minha mala, leva uma milha. Então o que Jesus falou? Não leve somente uma milha. Leve 2 milhas. Tem uma cena no você me lembrou do agora. The Chosen. Tem uma cena no The Chosen que é sobre isso. Sobre isso. Então, é você fazer mais do que as outras. As empresas, né? A gente que é empresário, realmente é isso. Você fazer mais daquilo que você prometeu. Exato. É você entregar mais daquilo que você falou que você entregaria, né? Se você, que nem eu trabalho com imóveis, né? Vai vender um imóvel. Você entrega um imóvel limpo, lavado, com comida dentro da geladeira, que a pessoa entrega antes do tempo, né? Deixa flores para o pessoal. Surpreender, né? Você surpreende. Então, você faz mais daquilo que é esperado. Então, o casamento também é isso. Eu viajo, daí minha esposa viaja, eu deixo para ela chocolate, deixo flor quando ela vem e tal. Por quê? Porque eu estou adubando. É isso mesmo. Eu estou adubando, eu estou preparando. Né? Eu estou fazendo algo que eu que vou colher os louros. Com certeza. Sem ela dúvida. vai ficar feliz. Entendeu? E eu vou ficar feliz também. E essa felicidade vai transbordar sobre você. Né? O casamento é isso. É sobre depósito, não é saque. Sim, é um cheque, né? É depósito. E você falou uma coisa bem interessante, que eu também gosto de levar muito isso em consideração, né? As pessoas muitas vezes chegavam para nós lá e falavam assim, quero separar por isso e tal. Daí eu falava assim, pô, quantos já investiu nesse casamento? Pois é. Elas querem só sacar, mas não quer depositar. Isso. Então, né? Investiu rosas, investiu saída, jantar, investiu carro, investiu casa, investiu tempo, né? E agora você vai separar, vai jogar tudo isso fora? Né? Uma pessoa que constrói uma empresa, ela não joga fora uma empresa. Ela faz de tudo para recuperar. Para recuperar, né? Contrata um mentor, contrata um advogado, contrata um contabilista, né? Verdade. Para poder ajudar a empresa a recuperar as suas finanças. Por que a gente não faz isso? Pô, tá passando por dificuldade. Chama o teu pastor, chama um mentor, me chama. É verdade, chama alguém que viveu aquilo e que conseguiu superar, né?
Com certeza. Lá em Tito 2, né? Segunda Tito, ele fala que as mulheres mais velhas devem aconselhar as mais novas e as mais novas devem buscar conselho das mais velhas, né? Correto. Então, não em idade, mas em sabedoria, em experiência, em sabedoria. Então, busque essas pessoas, né, que trilharam esse caminho, que conhecem que já passaram por problemas que vão parecidos, poder exatamente. Que já trilharam aquele caminho. Exatamente. Né? Você vai viajar para algum lugar, você vai perguntar para as pessoas, pô, como é que foi, onde você comeu, onde você se hospedou, exatamente. Uma coisa simples, né? A gente estuda para tudo, só não estuda para ser casado. É verdade, só não estuda para ser casado. Verdade. É verdade isso. Que tremendo, Júnior. Foi tremenda a nossa conversa aqui. Obrigado, querida. Agradeço demais. Eu que agradeço, meu Deus. Né? A gente conversou sobre tudo um pouquinho, né? É verdade. Que vocês possam ser muito usados pelo Senhor, viu? Possam ser mesmo como vaso nas mãos do oleiro, né? Amém. E alcançarem muitos casais aí. Amém. Assim espero, em nome de Jesus. Me coloco aqui à tua disposição quando precisar. Obrigada. Mandar um beijo para as pessoas que estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês. Amém. E falar para vocês que a oportunidade que vocês têm de poder ter uma vida com paz, com tranquilidade, com mansidão, é somente com Jesus Cristo. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso aí. Obrigado, amada. Obrigada, Júnior. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.